O tema é novo, algumas pessoas não sabem ainda do que se trata e entre aqueles que conhecem, o assunto ainda gera muita controvérsia. Hoje, nós vamos falar sobre o direito ao esquecimento. E o nosso convidado para esclarecer o assunto é o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Sergipe, titular da comarca de Laranjeiras, Fernando Luiz Lopes Dantas, que também é professor do curso de Direito, doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente e mestre em Constitucionalização do Direito. O caso trata de uma família, não é a vítima, portanto, do crime, mas a família que entendeu que haveria um direito à indenização e invocou o suposto direito ao esquecimento em razão da veiculação de um programa conhecido, mas que não passa mais, que é o Linha Direta, que resgatou historicamente um caso de um assassinato ocorrido em 1958. Uma das invocações foi exatamente que a veiculação desse programa submeteu a família a reviver aquele sofrimento. Essa foi uma das questões. Além disso, houve também a indicação de que, da forma como foi construída, com imagens do corpo, com o nome da própria vítima, e isso fez com que houvesse, segundo a tese de quem recorreu, um abuso no direito de informar, ou seja, aquilo que poderia ser admitível e se construído de outro modo, com a exclusão dos nomes, com uma preocupação no que diz respeito à imagem, foi feito de forma a submeter os recorrentes, que, repito, a vítima morreu, eram os familiares dela, no caso específico o irmão, a um sofrimento desnecessário. Há outras questões que em tese autoral, no caso recorrente, invocou, mas todas elas como se fosse decorrente dos direitos inerentes à personalidade, a invocação do direito da dignidade, do princípio da dignidade humana, tá? E é necessário dizer que essa questão foi tratada em todas as instâncias ordinárias e especial, no caso, primeira, segunda instância da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, STJ e também no Supremo Tribunal Federal. E o entendimento foi da mesma forma, no sentido de não reconhecer essa pretensão indenizatória e de não reconhecer, neste caso, na forma como foi pedida, o direito, a existência deste direito ao esquecimento nos termos propostos. A expressão ela é polissêmica porque parece sugerir a possibilidade de impor comportamento psíquico a alguém. Esqueça o que eu disse. Na verdade, a construção que foi feita neste julgado do Supremo e firmada em uma tese é exatamente que o direito ao esquecimento, para os fins que foi tratado nesse julgado, seria aquele de poder obstar que fatos verídicos e que foram obtidos por meios lícitos não fossem divulgados na imprensa. É importante compreender esses elementos, exatamente que o direito ao esquecimento tem a ver com fatos verídicos. O julgado, portanto, não faz alusão à correção de fatos inverídicos e também não diz respeito àqueles que, porventura, são obtidos mediante um procedimento ilícito, ou seja, com violação a outros direitos. O Supremo foi muito prudente e, a meu ver, acertado ao fixar bem de forma precisa e limitada o que seria para aqueles fins esse direito, esse chamado direito ao esquecimento, que ao final resultou como considerado não consagrado pelo nosso ordenamento jurídico. O Supremo só julga questões constitucionais. O que o Supremo considerou, portanto, foi que não há um direito fundamental ou não há um direito de cunho constitucional, de fundamento constitucional, que diga respeito ao que se convencionou chamar por direito ao esquecimento. O Supremo, portanto, entendeu que não poderia criar, entre aspas, um direito, em razão do caso concreto, de forma hermenêutica, dizer que se não há expressamente a previsão desse direito, eu vou agora enunciá-lo. Ele entendeu que era incompatível exatamente porque existem outros direitos de cunho constitucional que seriam incompatíveis com essa possibilidade de obstar a veiculação de matérias que interessam jornalisticamente para, no caso de reconhecer o direito ao esquecimento. Há o direito à informação, que compreende a possibilidade dos meios jornalísticos de informar e também da população em geral de ser informado. Há a possibilidade de pessoas defenderem ideias que são provocadas por esse programa. Por exemplo, nós temos um caso emblemático que deu origem à própria Lei Maria da Penha.
né? O caso dela, igualmente grave, ela hoje é cadeirante em função das violências sofridas, foram provocados pela exposição, pela discussão a partir de um caso específico. Portanto, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu é que é incompatível você poder obstar a veiculação de temas dessa natureza pelo interesse público que eles despertam, exatamente pelo condão que eles têm de provocar discussões. E mais ainda, foi invocado, inclusive, com várias alusões ao julgamento que foi relatado pelo nosso conterrâneo, ministro Aires Brito, no que diz respeito à liberdade de imprensa, que só poderia ser, de certo modo, mitigada concretamente, tá, pelos fundamentos que já constam no texto constitucional. Ou seja, nenhuma outra restrição de quilate distinto da Constituição poderia, de algum modo, restringir a liberdade de imprensa. Quando ele fixou a tese, ele disse que eu não posso pedir o esquecimento de fatos verdadeiros e obtidos por finalidades lícitas. Portanto, ele não excluiu, a jurisprudência do Supremo não excluiu, a possibilidade de buscar proteção para corrigir ou esclarecer circunstâncias não aclaradas por uma eventual matéria. Ele também não vedou a proteção jurídica àqueles que, por abuso do direito de informar, sejam eventualmente vítimas de algum excesso. A Constituição ressabiada, com razão, o fato de estar rompendo com o regime ditatorial decorrente do golpe de 64, em que pensar diferente era muito arriscado e perigoso, em que se manifestar de forma plural era algo que contrariava interesses de segurança nacional, a Constituição decidiu manifestar expressamente sua predileção pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, pela liberdade de informar. Eu não conheci um irmão que morreu naquela pandemia de meningite, de 71 a 73, que não foi divulgada exatamente por conta de que não era interesse do Brasil ter uma imagem vinculada a um surto epidêmico como aquele que vitimou 70 mil pessoas. Uma a cada 1.000 pessoas, uma a cada 1.000 famílias morreu, uma a cada 1.000 pessoas, ou seja, 250 famílias, você tinha uma pessoa que morreu de meningite. Então, foi exatamente por conta desta repressão ao direito de pensar, de fazer ideia circular, que a Constituição consagrou a liberdade de imprensa. Ao mesmo tempo, ela também assegurou, mas aí fazendo a opção por rejeitando a censura, seja ela prévia, ou seja, eu não posso controlar o que você vai dizer, seja ela presente em relação aos fatos passados, ou seja, não se fale sobre a história, tá? Remetendo esse controle sempre a posteriori e permitindo que as vítimas de eventuais atos ilícitos e não de atos lícitos que informam. Tá? Eu posso informar, isso desagradar a você. Não quer dizer que você é vítima necessariamente de um ilícito. Se a informação é verdadeira, se há um interesse jornalístico, isso não, pode lhe causar mal-estar, mas não há vítima. Mas daqueles que são efetivamente vítimas de ato ilícito ou de abuso de direito, eles têm o direito à indenização e, inclusive, têm o direito posterior de, eventualmente, buscar do Poder Judiciário, concretamente, mostrando efetivamente a ilicitude, a proteção para cessar, pedir medidas para que se cesse a veiculação, que se exclua eventuais postagens de comunicação nesse sentido. Existe o direito de resposta ainda na seara eleitoral, existem instrumentos para se determinar que provedores de internet, que buscadores excluam determinadas questões relacionadas, mas nesses termos. O Sergipe Justiça de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!